Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, a partir do capítulo de número 7, versículo de número 24. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 7, a partir do versículo de número 24. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos abriram em nome de Jesus? Amém. Vamos ler em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo a partir do número de 24, onde vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, se for assim da sua vontade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu dou a paz do Senhor a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Jorge Luiz. Eu pertenço à Igreja Voz da Verdade, onde estou congregando na igreja ali em Caxias, ali em Maria Helena. Estou pastor daquela igreja, porque a gente sabe, a gente tem aprendido que o nosso pastor é Cristo Jesus. É Ele que é o sumo sacerdote, Ele que é o nosso pastor. Por isso eu digo que eu estou ali naquela igreja em Maria Helena, e para mim é uma alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, para falar da palavra do Senhor, para falar desse Deus que guardou o nosso dia de hoje, esse Deus que soprou em nós pela manhã de hoje o fôlego de vida, esse Deus que a todo instante Ele tem sustentado a nossa vida, tem sustentado a cada um de nós e nos colocado de pé, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos esse texto, louvado seja o nome do Senhor, eu me reporto no começo, aonde eu vou lá no Salmo, no começo, no capítulo de número 5, aonde Jesus ali, ele dá início ao sermão mais extenso da Bíblia, que é o Sermão do Monte, onde a palavra diz que Jesus agora, ele se assenta naquele monte, e junto com os seus discípulos ali, ele começa agora a ensinar o teu povo. Ele começa abrindo a sua boca. A palavra diz que ele começa a ensinar o teu povo. Povo esse que estava outrora andando como ovelhas que não tem pastor. Povo esse que outrora andava sem rumo, sem direção, sem um segmento, sem uma luz para o guiar. Mas a luz apareceu, e a luz é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ela agora veio a esse povo, e ele agora começa a ensinar de que maneira aquele povo, ele deve começar a sua caminhada, de que maneira agora ele deve ser o seu proceder, mediante as dificuldades, mediante as lutas que vão acontecendo a cada dia, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós, e não foi diferente também na vida daquele povo, aonde Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os mansos, que eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E ele vai dizer aqui no 10:1, que é pertinente a gente dizer, onde ele vai dizer: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus agora ele ensina característica de como deve ser agora aquele que serve ao Senhor, aquele que está na presença do Senhor, aquele que teve um encontro com o Senhor. E assim ele vai falando das suas bem-aventuranças. Ele vai falando que nós somos sal e luz dessa terra. Nós somos sal e luz. O sal ele veio para dar sabor, e nós estamos nessa terra para isso, para ser sal nessa terra. Porque se nós não formos sal, um sal que não traz o sabor, será como um sal para ser jogado na terra e ser pisado pelos homens. Por isso que ele diz: vós sois o sal dessa terra. E ele diz: vós sois a luz desse mundo. A luz não foi feita para ser colocada debaixo do velador, não, mas ela foi feita para colocar em cima no velador, para que todos possam ver ao longe. Para isso, o Senhor, ele chama a cada um de nós, para que nós sejamos sal e sejamos luz, e possamos estar radiando, não o brilho nosso mesmo, mas o brilho de Cristo Jesus em cada um de nós, aonde as pessoas, elas possam ver a cada dia essa luz brilhar, raiar em cada um de nós. E assim o Senhor, ele foi ensinando aquele povo, mostrando, falando de falsos profetas, dizendo tantas coisas, ensinando aquele povo. Falou para que não venham buscar o tesouro dessa terra, mas sim aquilo que é do alto, o tesouro que vem do alto, para não juntar tesouro aqui nessa terra. Enfim, o Senhor tão somente estava ensinando aquele povo. Tudo isso por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele é nosso Senhor. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância, não a vida que o mundo tem oferecido lá fora, cada um de nós não, mas uma vida em abundância, na presença do Senhor. E quando eu falo aqui de vida com abundância, eu não estou aqui dizendo de bens materiais, bens dessa terra. Não, é você ter paz na presença do Senhor. É mediante o mundo estar em um caos, numa balbúrdia, você está bem com o Senhor, você está em paz consigo mesmo. Você tem a paz que excede todo entendimento. É isso que o Senhor ele veio para cada um de nós. Ele veio para nos dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele continua ensinando, Ele fala da sua bondade, Ele fala dos dois caminhos para cada um de nós. Ele vai dizer que um caminho ele é estreito, ele é apertado, e são poucos os que entram por esse caminho. Ele vai dizer também que é um largo, espaçoso, e muitos são os que entram por esse caminho. E depois de Jesus ensinar todas essas coisas, aqueles que estavam ali, ouvindo, assentados, ouvindo os ensinamentos do Senhor, Ele chega para aquele povo e diz aqui agora, a partir do versículo pelo qual nós lemos, aonde Ele diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Ele está dizendo para cada um de nós, como disse para aquele povo outrora, Ele está dizendo hoje para cada um de nós: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Irmãos, nós vivemos numa sociedade, vivemos num mundo hoje onde é muito difícil nós pararmos para muitas das vezes ouvir a voz de um irmão, de uma irmã, de um pai, de uma mãe. Quanto mais, irmãos, a voz do nosso Senhor. A correria pela qual nós vivemos, essa correria que a cada dia o mundo tem colocado diante de nós, e com isso a gente tem a necessidade muitas das vezes de falar, e muitas das vezes não para tão somente ouvir. O Senhor diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica.
Uma vez que a gente não tem o hábito de estar ouvindo a palavra do Senhor, principalmente, quando nós não temos o hábito de estar ali diante da palavra para poder ouvir as palavras, como nós iremos fazer com que nós venhamos a praticar a palavra do Senhor? Porque a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Mas como que nós vamos colocar tudo aquilo pelo qual ouvimos, quando muitas das vezes a gente não tem esse tempo de parar, de sentar, de ouvir a voz, deixar o Senhor falar o nosso coração, mediante a correria, como eu disse, mediante a esse desenfreamento de busca, de ser, de ter, de conquistar, porque o mundo tem estado dessa maneira nesses últimos tempos. É o ser, é o conquistar, é o buscar, e muitas das vezes buscar coisas superficiais, coisas daqui. Quando muitas das vezes a gente se esquece que há algo maior que tem para cada um de nós, que é a presença do Senhor, que é algo muito mais valioso e está perto de cada um de nós, e muitas das vezes ele bate na porta do nosso coração, mas muitas das vezes não damos ouvido. É como se alguém chegasse diante da nossa casa, e a gente ouvisse, até batesse no nosso portão para poder entrar, e muitas das vezes a gente ainda está até ouvindo, mas não abre. Não quero que entre. Não, deixa bater, eu não quero que entre, não. Muitas das vezes nós agimos dessa maneira para com o nosso Senhor. A gente não ouve a voz do Senhor, a gente não ouve aquilo pelo qual Ele tem colocado diante de cada um de nós, a cada dia na nossa vida. Porque estamos atarefados, irmãos, com tantas outras coisas. A palavra do Senhor vai dizer de Marta e de Maria. Jesus chega na casa delas. A palavra do Senhor vai dizer que Marta, ela chega, mas daqui a pouco ela começa a se entreter com outras coisas, fazendo uma coisa aqui, fazendo outra coisa ali, enquanto Maria estava ali aos pés do Senhor, ouvindo aquilo pelo qual o Senhor tinha para falar com ela naquele momento. E Marta ali alvoroçada, fazendo uma coisa, fazendo outra, a ponto de chegar para o seu mestre: o senhor não se importa que eu fico aqui te servindo sozinha, minha irmã, e ela está ali sentada? Jesus: Marta, Marta, estás muito afadigada em muitos afazeres. Maria, ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Irmãos, o que nós temos escolhido nesses últimos tempos? O que nós temos escolhido nesses últimos tempos? A gente tem tido mais Marta dentro de cada um de nós, ou tem tido Maria para estar na presença do Senhor. Mas como eu disse, a correria, o vai e vem, isso muitas das vezes tira isso de cada um de nós também. E muitas das vezes nos apegamos como Marta, sim, como Marta, atarefado com muitas coisas, se esquecendo da melhor parte, como diz a palavra do Senhor, que é estar na presença do Senhor. Ah, pastor, então não vou fazer mais nada, eu não vou não é isso. Não é isso que a palavra do Senhor ela diz para cada um de nós. Tanto que a palavra diz que há tempo para todas as coisas. Mas, irmãos, confessa no seu coração, e eu digo aqui agora, até o tempo do Senhor, muitas das vezes, nós temos deixado de lado, nós temos roubado esse tempo para poder colocar outras coisas no momento pelo qual nós deveríamos estar diante do nosso Deus. A correria já começa já pela manhã. A gente já se levanta naquela correria, Senhor, levanta, Senhor, muito obrigado por esse dia, já pega, já começa a fazer as coisas, aquela coisa toda. Maria não, Maria, ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Quando nós decidimos no nosso coração que o tempo que é devido do Senhor é dele, é para ele, isso não será tirado de nenhum de nós, isso não será roubado de nenhum de nós. Quando a gente colocar no nosso coração o desejo pela busca, pela entrega, no momento que nós abrimos os nossos olhos pela manhã, ou tirar um momento para o Senhor ali, quando a gente colocar isso dentro de cada um de nós, não será tirado de nós esse desejo, porque tanto querer como efetuar, até isso vem do nosso Deus.
Então é a cada dia buscando a presença do Senhor, é estando ao lado do Senhor, é dando ouvido à palavra do Senhor, e não somente ouvir, mas sim praticar aquilo pelo qual nós temos ouvido. Nós temos a cada dia, quando nós estamos diante da palavra do Senhor, quando nós estamos num culto, a gente vamos estar ouvindo da palavra do Senhor, é a gente ouvir, absorver tudo aquilo e colocar agora em prática. É absorver tudo, é buscar tudo, é pegar tudo e agora colocar em prática. Por isso que o Senhor disse: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O homem prudente, que escutou a palavra do Senhor, que deu ouvido à palavra do Senhor, que agora, mediante tudo aquilo que aprendeu, tudo aquilo que ouviu, ele vai começar a colocar aquilo em prática na sua vida. Porque se nós não agirmos dessa maneira, irmãos, a gente vai ficar estagnado, a gente vai ficar parado. A gente vai estar tão somente, muitas das vezes, ouvindo por ouvir. E quantos muitas das vezes têm entrado dentro de denominações chamadas igreja e sentam no banco, numa cadeira, num banco, e até ouvem da palavra do Senhor, mas muitas das vezes, quando sai daquela porta para fora, não coloca aquilo em prática. É por isso que Jesus agora, ele está naquele monte, ele está sentado ali com aquele povo, e ele agora está ensinando a cada um deles. Ele está agora ensinando a cada uma daquelas pessoas de que maneira ela deve se portar agora, uma vez que conheceram o Senhor. Uma vez que desceram as águas, que se batizaram, nós que nos batizamos, ou você ele que vai se batizar em nome de Jesus, que vai entregar a sua vida ao Senhor, o Senhor agora ele está mostrando para mim e para você como deve ser o nosso proceder. Não é tão somente ouvir, mas ouvir e colocar tudo aquilo em prática. Colocar tudo pelo qual nós temos ouvido em prática. Porque muitas das vezes estamos com nossos ouvidos tapados, não dando ouvido à voz do Senhor para a nossa vida. O Senhor a todo instante ele está nos chamando, a todo instante ele está diante de cada um de nós, mostrando, livrando a cada um de nós, e muitas das vezes estamos desapercebidos, sem entender o propósito do Senhor para a nossa vida, sem entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Vontade essa que a palavra diz que é boa, é perfeita e é agradável a cada um de nós. Assim estava aquele povo, mas o Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, ele começa a doutrinar aquele povo. Ele começa a ensinar aquele povo, mostrando o caminho pelo qual eles devem andar. Tanto que no final, o texto 28 vai dizer: aconteceu que, concluindo o discurso, a multidão se admirou da doutrina do Senhor, porque ele não falava porque ele falava com autoridade e não como os escribas. Porque aqueles doutores da lei da época, eles colocavam fardos pesados diante das pessoas, eles colocavam situações diante das pessoas, regras, vamos dizer assim, mas eles mesmos não cumpriam a palavra do Senhor. Eles mesmos não viviam aquilo pelo qual eles levavam dentro do templo, ensinando aquele povo. Eles não viviam aquilo. Por isso que o povo ficou impactado com a autoridade de como Jesus falava. Porque aquilo pelo qual ele estava ensinando, ele viveu tudo aquilo também. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo nesses tempos de hoje, nesses dias de hoje. É para Ele que nós devemos olhar, é para Cristo Jesus. Ele é o alvo, Ele é a nossa meta, Ele é a nossa direção. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não tem como, não podemos nesses tempos de hoje deixar que o nosso foco, a nossa meta, ele venha desvirtuar, ele venha tirar o nosso foco da presença do Senhor. Porque certamente se nós agirmos dessa maneira, a gente cai, a gente afunda. Se a gente não tiver o foco, a meta em Cristo Jesus, se a gente não estiver olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, a gente cai. A gente não tem como se colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu já falei certa vez disso lá em Marilene, falo aqui com os irmãos também, e a palavra do Senhor mostra para cada um de nós um homem que esteve com Jesus, que andou com Jesus, e no momento que eles estavam naquele barco ali, eles vendo Jesus caminhar sobre as águas, eles temeram, pensando que era um fantasma, e aqueles homens com medo, e Jesus se aproximando até cada um deles, e Pedro, ele chega para o Senhor: Senhor, se és tu mesmo, Senhor, permita-me que eu vá até ti. E o Senhor diz para ele: vem. E a palavra diz que Pedro, ele caminha sobre as águas. Você pode glorificar o nome do Senhor. Ele caminha sobre as águas, um homem como eu, um homem como nós, carne como nós. Ele caminha sobre as águas, porque o olhar de Pedro, naquele momento, ele estava olhando para Cristo Jesus. Ele estava com os olhos fitos nele, em Jesus, naquele que veio para curar, para salvar e para libertar. O olhar dele, os olhos dele estavam ligados em Jesus, fito lá em Jesus. Mas no momento que a adversidade chegou, que o vento ele começou a balançar, que as ondas elas começaram a bradar mais forte, a palavra mostra para cada um de nós, ela diz para cada um de nós, que Pedro agora, aquele que estava olhando para Cristo, quando ele desvia o seu olhar, ele se preocupa com as adversidades que estão acontecendo ao seu lado, Pedro agora, ele começa a afundar. Sabe o que eu aprendo com isso? Assim também é na minha vida, assim também é na vida de cada um de nós. Quando nós estamos olhando para Cristo Jesus, quando nós estamos com nossos olhos na direção de Cristo Jesus, vendo a Cristo Jesus, a gente consegue caminhar nesse mundo aonde vai de mal a pior, aonde tudo te leva a ter uma vida, em viver uma vida em pecado, aonde tudo te leva para que você venha a tão somente a negar a sua fé, a negar a Cristo Jesus. Mas quando nós estamos com os olhos fitos em Jesus, olhando para Ele, a gente consegue caminhar em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tempestades que se levantam na nossa vida. Mas quando a gente desvia o nosso olhar, é semelhante a Pedro que afunda naquele mar. É semelhante a Pedro que afunda naquele mar. Quando nós tiramos o nosso foco, quando nós tiramos o nosso foco de Cristo Jesus, a gente começa tão somente a afundar. As dificuldades que vêm a cada dia sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, elas vão nos derrubando, elas vão nos colocando para baixo, elas vão nos sufocando, elas vão nos oprimindo, a ponto de não mais olhar para Cristo, mas sim ficar cabisbaixo, dizendo muitas das vezes: o Senhor, Ele não está comigo. Não, Ele está ali ao seu lado, e Ele está batendo na porta do seu coração. Basta você e eu, nós olharmos para Ele e dizer: Senhor, salva-me, porque assim Pedro fez naquele momento. Ele diz: Senhor, salva-me. E o Senhor estende a sua mão e levanta, e leva, e caminha com ele, para que estivesse dentro daquele barco. É assim que Deus quer fazer com cada um de nós. É assim que o nosso Jesus, o nosso Salvador, aquele que foi morto e reviveu, aquele que está à destra do Pai, hoje contempla cada um de nós. É assim que Ele quer fazer na nossa vida. Mas é necessário escutar, ouvir a palavra do Senhor. É necessário a gente colocar tudo isso em prática, colocar em movimento tudo aquilo que nós temos aprendido da palavra do Senhor. Agindo dessa maneira, a palavra vai dizer que nós seremos semelhantes ao homem prudente. Quando nós escutamos a palavra do Senhor e quando nós praticamos a mesma, a palavra diz que assemelhá-lo-ei ao homem prudente. E eu fiz questão de anotar aqui o termo prudência, ser prudente. O texto vai dizer assim, fala de ser sábio, fala de ser cuidadoso, fala de ser responsáveis em nossas decisões e nossas ações. Mas como nós seremos cuidadosos, responsáveis em nossas decisões e ações, se nós não tivermos Cristo Jesus dentro de cada um de nós? Se Jesus não estiver dentro da nossa casa, dentro do nosso barco,
Como que nós vamos ser esse homem, essa mulher prudente, que a palavra diz que aquele que você semelhá-lo-ei ao homem prudente? Como que nós seremos se a gente não tiver, se a gente não der ouvidos, se a gente não escutar a voz do Senhor a cada dia nos chamando, nos convidando a estar diante do Senhor e na tua presença? Cuidadoso, como eu disse, em nossas decisões e ações, pensar antes de agir. Porque muitas das vezes a gente age muito por impulso. A gente muitas das vezes não pensa, a gente não mede aquilo pelo qual nós estamos falando, nós estamos fazendo. E muitas das vezes não pedimos a direção do Senhor, não escutamos a direção do Senhor. E com isso a gente entra em situações que muitas das vezes, ao invés de edificar a nossa vida, ela vai muitas das vezes nos destruir. Por não ouvir a voz do Senhor. Por não ouvir os ensinamentos do Senhor. Por isso ele diz, cuidando, se policiando a cada dia sobre tudo que nós vamos fazer. Porque nós vivemos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. A cada instante tem pessoas olhando, observando verdadeiramente a nossa vida. Se servimos ou não ao nosso Deus, se estamos ou não dando testemunho daquilo pelo qual nós temos ouvido e daquilo pelo qual nós temos praticado. As pessoas estão somente observando, estão somente vendo a cada um de nós. Mas eu glorifico o nome do Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor porque a todo instante o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que está presente aqui no nosso meio, a todo instante Ele tem todo o cuidado, o amor para conduzir a nossa vida, para fazer com que eu e você, nós não sejamos enganados por Satanás, para que possamos ser homens e mulheres prudentes na palavra do Senhor, prudentes na presença do Senhor, como pessoas que, como o texto diz, que edificou a sua casa sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz, semelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. A sua casa estava edificada sobre a rocha, e nós sabemos que a rocha é Cristo Jesus. Ele é a rocha pela qual nós devemos estar edificados na presença do Senhor. A palavra do Senhor fala que Cristo Jesus, Ele também é conhecido como construtor. É Ele que constrói todas as coisas. Quando nós entendemos que Cristo, Ele é o construtor da nossa vida, Ele é aquele que guarda a cada um de nós, Ele é aquele que nos livra de todo mal, a gente entende o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, quando estava em casa lendo essa palavra hoje, pela manhã, lá no meu terraço em casa, eu estava lendo a palavra do Senhor, eu estava nesse texto, lendo esse texto. O subtítulo, ele fala de 2 alicerces, ele fala de uma construção. E eu me lembrava de quando nós chegamos aqui no primeiro dia, irmã Maria, quando a gente vê a obra pela qual ela foi construída aqui, o templo pelo qual o Senhor, Ele construiu aqui nesse lugar. Irmãos, vocês não conseguem ver, mas para que essa obra, esse templo, ele fosse edificado, para que tivesse dessa maneira como nós temos visto hoje aqui com nossos olhos, há elementos aqui que nós não percebemos, mas eles estão entranhados, eles estão dentro de cada situação dessa obra, em cada coluna, em cada sapato, em cada estrutura. E eu queria comparar isso nesse momento com esse texto, quando o Senhor fala que nós seremos a casa que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu queria mostrar aos irmãos sobre isso, porque para que esse prédio, para que esse ambiente estivesse de pé, foi usado
materiais, como eu disse. Foi usado aqui cimento, foi usado areia, foi usado pedra, para que essa construção, ela estivesse de pé. Foi tudo isso, nós não vemos com nossos olhos, mas nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver, mas aqui tem, e a gente não vê. Mas para que eu e você, nós estivéssemos também de pé, para que eu e você, nós pudéssemos hoje chegar até aqui, passar por essas portas. Houve também pessoas, eu posso dizer assim, que estiveram ao nosso lado, que eu posso dizer que esteve e tem estado a cada dia ao nosso lado, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem dado firmeza a cada um de nós. Assim como tem um cimento, areia, pedra aqui nesse lugar, nós, como que somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus, nós também temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus que nos tem colocado, tem nos sustentado a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Não pense que cada um de nós, você está de pé, porque tão somente você pode, você tem se cuidado, não. É o Senhor que tem guardado a nossa vida, é Ele que tem nos colocado de pé, é Ele que soprou em nós pela manhã de hoje o fôlego de vida, e por isso então estamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é nossa firmeza, louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai dizer: sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos coloca de pé. Cristo Jesus, Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa é a pedra que nós temos guardado dentro de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. É Cristo, irmãos. É tão somente por Ele que nós estamos aqui nessa noite. É tão somente por Ele que nós estamos aqui com fôlego de vida renovado. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que nos coloca de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Onde vai dizer assim, ó. Se não abriu o ouço, no nome de Jesus, para a gente ganhar tempo. O texto vai dizer assim: olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. E bebiam da bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo Jesus. É Ele. Essa casa que somos nós, é sobre Ele que deve ser edificada. É sobre Cristo Jesus. Ele é a pedra que os construtores lá rejeitaram. Mas eu e você, nós temos conhecido a Cristo Jesus. Eu e você, nós temos nos colocado diante do nosso Salvador. Então coloque a sua vida, entrega a sua vida nas mãos dele. Deixa que Ele, que é o construtor, deixa Ele fazer nova todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a pedra que nos coloca de pé. É Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não há outro pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser por Cristo Jesus. A irmã Patrícia, ela falou aqui, no momento do louvor, louvado seja o nome do Senhor, ela disse que ela passou por diversas denominações, mas ela não encontrou a Cristo Jesus. Mas ela teve um encontro com o Senhor. Ela escutou a palavra do Senhor, ela chegou até os seus ouvidos, e ela deu crédito àquilo pelo qual ela ouviu da palavra do Senhor. E quando nós damos crédito à palavra do Senhor, Ele que é o construtor, Ele começa a transformar a nossa vida, Ele começa a mudar o nosso caráter, o nosso
dia dentro da casa do Senhor, uma igreja evangélica e pregando e falando da palavra do Senhor. Olha o que Deus fez e o que Ele quer fazer a cada dia, não só com a minha vida, mas com a vida de cada um dos irmãos aqui presentes, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual a dificuldade que você tem passado, eu não sei como tem sido a sua vida, mas o Senhor, aquele que é o construtor, Ele está presente aqui no nosso meio nessa noite, e Ele tem poder para mudar, para transformar. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer mudar. A decisão vai caber a cada um de nós. A decisão vai ser de cada um de nós, de querer se deixar ser moldado, ser lapidado, ser transformado por esse construtor ou não. Aqui houve um homem, um pedreiro, que esteve aqui fazendo essa obra, nessas colunas, em cada sapato, como eu disse, os ferros, está tudo de pé aí. Mas para que essas colunas elas estivessem de pé, foi colocado sim vergalhões, ferros lá embaixo, na fundação, e depois o cimento, esses ferros eles foram revestidos para que pudesse agora estar de pé, sustentando toda essa construção. Assim também sou eu, assim também é cada um de nós. O que tem te colocado de pé nesses tempos de hoje? Irmão, se o Senhor Ele tirar de nós o fôlego de vida aqui, a gente cai na mesma hora. É Ele que nos dá a sustentação. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como eu gosto de fazer a comparação de obra, porque a gente pode ter um entendimento até melhor. Como eu disse, para essa coluna estar de pé, aí estão as ferragens, está tudo ali dentro, para que ela possa ter firmeza, sustentação. Assim também é na nossa vida. A coluna que somos nós somos coluna para ficar de pé. É necessário. Gálatas vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, para que a gente venha se revestir da presença do Espírito Santo de Deus, se revestir das armaduras de Deus, para que a gente venha estar firme. Aleluia. No dia do combate, no dia que vier os dias maus sobre nossas vidas, porque quer queira, quer não, o dia mau ele vem a cada um de nós. O dia mau ele chega também na minha vida, ele chega também na sua vida. Por isso é necessário a gente se revestir dessas armaduras, do capacete, da couraça, do escudo, da palavra, da espada, que é a palavra do Senhor, da sandália, do Evangelho. É necessário a gente estar revestido dessas coisas, para que a gente possa estar de pé, mediante as lutas, mediante as dificuldades que se levantam a cada dia na nossa vida. Irmãos, quer queira, quer você não queira, o dia mau, ele vem para todos. Ele vai vir, porque o Senhor já disse na tua palavra, no mundo tereis aflição, mas tem de coragem, tem de bom ânimo. Ele disse, eu venci o mundo. E assim como ele venceu, nós temos a condição de vencer, mas em Cristo Jesus. Mas ouvindo a palavra do Senhor, mas é praticando, vivendo a palavra do Senhor a cada dia. Quando a palavra diz não, é não. Quando a palavra diz que não pode, não pode. O problema é que muitas das vezes as pessoas têm buscado subterfúgio para poder viver fora, para poder viver coisas lá fora do mundo, estão dentro da igreja do Senhor. A palavra fala assim de santo, porque santo é aquele que vos chamou. O Senhor nos chama a viver uma vida em santidade na sua presença. O Senhor nos chama a viver uma vida reta na presença do Senhor, confiando verdadeiramente nele, colocando as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas dores nas mãos daquele que tem poder para transformar a nossa vida. Nas mãos daquele que tem poder de renovar, de pegar essa casa, que sou eu, que é você, é pegar essa casa, que aonde estiver danificado, ele vir e construir, ele fazer uma nova casa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder de fazer isso. Ele tem poder de fazer isso porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele tem poder para tão somente guardar a cada um de nós, para tão somente nos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. E eu ainda vendo ainda acerca de construção, porque eu gosto de obra, eu gosto de construção. Eu vendo, pesquisando na internet, eu vi que tem casas
que são construídas no Japão, que elas têm uma base, uma sustentação para poder ela permanecer de pé, mediante aos terremotos, aqueles abalos sísmicos que acontecem lá. As casas, elas já estão preparadas para isso, para receber esse embate, esse desnível de terra, essas coisas todas. E o nosso Deus, Ele faz com cada um de nós também. Como eu disse, das armaduras. Abra sua Bíblia. Também em Efésios, louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena a gente ler. Aleluia. Deus é maravilhoso. Efésios 6, agora sim fala das armaduras, onde ele vai dizer assim, ó, Efésios 6:10, ele vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestade, contra príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No demais, irmãos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Contra as investidas, irmãos, que a cada dia elas acontecem na nossa vida. Lembra da construção que eu falei do Japão? Que elas são preparadas para estar de pé? Assim somos cada um de nós. É a gente estar revestido dessas armaduras. Porque a cada dia o inimigo ele tem lançado setas contra a nossa vida. Seja enfermidade, seja na vida financeira, seja no casamento, seja na vida para com um filho, uma filha, ou entre mesmo o casal. A todo instante, Satanás ele tem lançado seus dardos inflamados para poder tão somente minar a nossa fé, para tão somente fazer com que eu e você, nós não venhamos ficar de pé. Por isso ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque a todo dia nós somos atacados, a todo dia nós somos levados a pecar, levados a ter uma vida fora da presença do Senhor. Mas o Senhor, a cada dia, a cada instante, a cada milésimo de segundo, Ele tem demonstrado para mim e para você o seu amor. Por isso que Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a cada dia Ele nos convida a estarmos na presença do Senhor, na presença dEle. Porque Ele tem cuidado, Ele vai guardar a cada um de nós. Ele não vai fazer com que essa casa, que somos nós, ela seja edificada sobre areia, mas sim sobre a rocha, que é o próprio Cristo Jesus. Porque quando nós estamos dessa maneira, louvado seja o nome do Senhor, quando nós estamos de pé dessa maneira, a palavra vai dizer que a casa é edificada sobre a rocha. No 25 ele vai dizer assim, ó: desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Observa que as lutas elas vêm, ó, e desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós edificamos a nossa casa em Cristo Jesus, as dificuldades elas vêm, os ventos eles vão combatendo, vão batendo, assombrando a cada dia, a cada um de nós, mas nós permanecemos de pé, porque estamos firmados, alicerçados
em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o contrário disso, quando nós não damos ouvidos à palavra do Senhor, quando nós deixamos que as coisas desse mundo, elas venham tirar a nossa paz, quando nós deixamos as coisas desse mundo, elas venham tirar a presença do Senhor de cada um de nós, quando nós abrimos, damos uma brecha para que o inimigo ele venha entrar de nós, a palavra do Senhor vai dizer: e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sobre a areia. Irmãos, eu não sei se você já esteve numa praia, de você parar assim, onde a onda está batendo aqui, ó. Você vai, está ali na praia ali, você sente que a areia, ela vai sumindo debaixo dos seus pés assim, e seu pé vai enterrando mais dentro daquela areia ali. Assim é aquele que não se coloca na rocha que é Cristo Jesus. É como essa casa, essa areia, ela vai saindo aos poucos da base que somos nós, dessa casa que sou eu, que é você. Quando essa casa não é edificada sobre a rocha que é Cristo, mas sobre a areia, é como se a gente vai se perdendo o nosso meio. A gente não consegue se prumar, a gente não consegue estar de pé, a gente não consegue estar equilibrado fora da presença do Senhor. Porque o Senhor é aquele que dá equilíbrio a cada um de nós. Mas quando a nossa casa ela está edificada agora sobre areia, a gente perde esse equilíbrio. Qualquer coisa que vai batendo, qualquer vento que bate, qualquer onda que bate, ela vai balançando essa casa, a ponto de chegar um momento que ela pega e cai. Ela cai, porque não está na estrutura, no alicerce, na rocha que é Cristo Jesus. Eu não sei em que ou em quem você tem depositado a sua confiança nesses tempos de hoje. Eu não sei aonde o que você tem feito. O nosso Deus, aquele que foi morto e reviveu, Ele chama a cada um de nós para que nós venhamos a estar firmes na presença do Senhor. Ele convida nessa noite a cada um de nós para que a gente venha abrir mão de tudo pelo qual nós temos feito, que não tem agradado ao Senhor, que tem feito com que a nossa estrutura ela tenha sido abalada. Ele convida a cada um de nós nesse dia de hoje para nós firmarmos os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É Ele, irmãos, é nele, é tão somente nele, em Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa firmeza. É somente através dele que nós vamos permanecer de pé, é somente através dele que a gente vai ser estruturado mediante a esse mundo, onde tudo, mais uma vez eu digo, nos leva a pecar contra o nosso Deus. É em Cristo Jesus. É nele que nós devemos colocar a nossa confiança. É tão somente nele. A gente vê nesses tempos de hoje, como tem a semana agora, que tem negócio de política, quantas pessoas depositando as suas forças, as suas fichas, vamos dizer assim, em homens. Não, porque se fulano ganhar, minha vida não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eu não estou aqui falando de política, eu estou só falando porque tem sido dessa maneira nesses tempos de hoje. E tem sido dessa maneira. A confiança não está naquele que é o construtor, que é Cristo Jesus, naquele que torna nova todas as coisas, não. Está tão somente em homens, em pessoas que não têm condição alguma de mudar, de transformar, de fazer um reparo sequer na sua vida. Não tem como. Mas quando nós colocamos essa confiança em Cristo, as dificuldades elas vêm, as lutas elas vão bater na nossa porta a cada dia, os ventos eles vão assoprar a ponto de muitas das vezes até nos abala. Ela até nos abala, mas a diferença
em quem nós temos depositado a nossa confiança, em quem nós temos crido, em Cristo Jesus. Elas vão vir sobre cada um de nós, mas ali vai estar o Senhor ao nosso lado, dizendo para mim e para você: não temas, eu te sustento, eu te ajudo, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer para mim e para você: não temas, não temas, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha mão. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixa isso se perder de você. Não deixa que nada, nem ninguém, eles venham roubar, fazer com que você venha duvidar daquilo pelo qual o Senhor, Ele tem poder para fazer na sua vida. Deixa Cristo Jesus, deixa Ele, que é o construtor, Ele fazer toda a reforma, toda a mudança dentro da sua vida, porque Ele quer mudar, Ele quer transformar a nossa vida. A palavra do Senhor vai mostrar exemplo de pessoas que foram transformadas pela vida do Senhor. A palavra do Senhor vai mostrar uma mulher que foi pega em pleno ato de adultério, e segundo a lei daquela época, a palavra diz que aquela mulher era para ser apedrejada, morta. Mas os irmãos conhecem a passagem. O Senhor disse para ela, disse para aquele povo: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles saíram e ficou só Jesus e aquela mulher. Ele diz: alguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vai o quê? Não, fala mais alto para o homem de Deus. Vai e não peques mais. Ele está dizendo para ela: vai. Agora, a sua casa, você que é templo, morada do Espírito Santo de Deus, edifica a sua casa agora sobre a rocha. Não peques mais. É dessa maneira, irmãos. E tantos outros exemplos. Tem Zaqueu, que era um ladrão, mas que se rendeu ao Senhor. Tem um cego que na nascença, que foi curado. Enfim, o construtor que está aqui presente nesse lugar, ele tem poder para transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E creia, irmãos, ainda que você não consiga ver, nós não consigamos ver com nossos olhos carnais, mas pelos olhos da fé, Ele está presente aqui no nosso meio. E Ele está sondando nessa hora cada coração, a cada mente, porque Ele tem poder de sondar a mente, de sondar o coração. Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. Ele sabe daquilo pelo qual você e eu, nós precisamos nesse momento. E Ele está aqui com todas as suas ferramentas preparadas para tão somente fazer a mudança que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário nós darmos ouvido, é necessário a gente colocar em prática, é necessário a gente acreditar verdadeiramente que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer fazer com que eu e você, nós saiamos daqui dessa porta aqui, mas como nova criatura na mão do Senhor, como pessoas, como homens e mulheres renovados, transformados. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu falo transformado, não é uma cura, tão somente de vir aqui e tapar um buraco, fazer, não, é novo. Ele fala: eis que eu torno nova todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus não é Deus de remendo, é Deus de gambiarra, vamos dizer assim. Ele não é. Ele faz novo, Ele faz nova criatura. Aleluia. Então toma posse disso nessa noite. Diga: Senhor, eis-me aqui, faça em mim, Senhor, a tua vontade, o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Opera em mim, Deus, o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Muda, transforma a minha vida, porque eu preciso, Pai, de Ti, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu por mim mesmo eu não consigo. Eu até tentei eu mesmo renovar essa casa que sou eu. Eu entrei até para academia, eu comecei a malhar, eu fiz outras coisas, eu botei cabelo para quem não tem cabelo, eu fiz tantas coisas, mas o Senhor não consegui, mas o Senhor tem poder de fazer. Então faça o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu não consigo. É a gente ser sincero para com o nosso Deus. É dizer verdadeiramente para Ele aquilo pelo qual você precisa. Assim como a irmã Maria construiu esse templo para a honra e glória do nome do Senhor, ela foi falando para o pedreiro, para o construtor que veio aqui fazendo, não, aqui eu quero dessa maneira, aqui eu quero que faça assim, eu quero dessa maneira assim, eu quero que coloque essa janela, coloque essa porta, assim somos nós, diante do nosso Deus, não impondo para Ele de maneira alguma, porque Ele sabe daquilo pelo qual nós precisamos. Não é dizer, não, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, não é isso, de maneira nenhuma. Mas é com sinceridade diante do Senhor. É com sinceridade diante daquele que é o construtor. É dizer para Ele, Senhor, eu tentei dessa maneira, eu não consegui. Eu tentei fazer isso, eu não consegui. Não é chegar diante dele e pedir bens dessa terra, como nós temos visto nesses tempos de hoje. Não, não é isso. É falar do seu coração, é falar da sua vida, é falar dessa morada que somos cada um de nós. É de cada um de nós, é da minha vida, é da sua vida, é colocar diante dele, fala, Senhor, eu preciso de ti, eu necessito, Pai, do Senhor. Foi falado aqui agora que tu és o construtor, e eu creio, Pai, na tua palavra, Senhor. Então opera, Deus, nessa noite, além daquilo que eu penso, além daquilo que eu quero, Senhor, porque a tua vontade, Senhor, ela é superior, ela é muito mais daquilo pelo qual eu penso. A sua vontade, ela é acima, ela excede, Senhor. Então faça, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E o construtor está presente nesse lugar. Ele está falando ao seu ouvido nessa noite. Qual vai ser a sua decisão nessa noite? Você vai tão somente ouvir e vai sair, ou você vai dar crédito e você vai colocar tudo aquilo pelo qual o Senhor ouviu do Senhor nessa noite e agora começar a colocar em prática na sua vida? Agindo dessa maneira, você vai ser semelhante ao homem que é prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Os ventos vieram, os combates vieram, mas você não cai, permanece de pé. Quando ouve, quando pratica a palavra do Senhor. Mas aquele que não ouve essas minhas palavras, palavra do Senhor dizendo, essas minhas palavras, e as não cumpre, não pratica, ele está dizendo, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Vieram os ventos, veio a chuva, combateram aquela casa e ela caiu. A decisão é minha, a decisão é de cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor. O construtor está presente nesse lugar, e ele quer fazer a mudança, ele está preparado para fazer essa mudança, mas cabe a cada um de nós. Esse construtor, ele não arromba a casa, dizendo, não, deixa eu reformar, não, ele não faz, ele tão somente, ele bate. Ele tão somente bate. Ele vai só batendo. A palavra diz que aquele que abre a porta do Senhor, escuta a sua palavra e abre, ele vai ceiar com ele e ele contigo. E esse construtor, ele pode mudar verdadeiramente a minha e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite por essa palavra, em nome de Jesus. Que nós venhamos a ser homens e mulheres prudentes na presença do Senhor, que edificou a sua casa na rocha, que é Cristo Jesus, e não sobre areia, mas na rocha, para que a gente venha estar firme na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não permita que ninguém, nem nada, venha roubar a palavra do Senhor do coração. Porque a palavra do Senhor diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo e vos será
concedido. Mas é necessário a palavra do Senhor. É necessário que a palavra do Senhor, ela venha sair daqui, dessas páginas, e ela venha agora habitar dentro de cada um de nós. E uma vez que ela está dentro de cada um de nós, a gente agora começa a praticar tudo aquilo pelo qual nós temos aprendido do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Grupo de louvor, por favor.